Bom dia a todas e todos. Nossas boas-vindas a mais esta reunião do nosso ciclo de estudos. Hoje abordando o Pensamentos e Aforismos de Shri Aurobindo e um capítulo a mais de O Ciclo Humano. Como temos feito inicialmente, vamos começar com um exercício, um momento de preparação do nosso instrumento. Aquele momento em que o músico, antes de começar a execução de uma obra, afina seu instrumento, as cordas, para que ele soe da forma justa. Então, da mesma forma, nosso instrumento no momento é o cérebro, a mente, a consciência, a percepção, a sensibilidade, que podem ser também ajustados como instrumento. Nos ajuda inicialmente uma atitude de aquietamento físico, aquietamento das energias vitais, o que pode ser favorecido pela respiração, fazer com que a respiração flua de forma tranquila, cada fase se completando sem nenhuma pressa. Imaginando que as energias de vida vão se reunindo e aquietando como águas que foram momentaneamente agitadas, mas que retornam à sua condição de quietude, de reunião. O espaço mental também podemos imaginar que é um espaço de amplidão e vastidão como a abóbada do céu. E pensamentos podem passar por ele como nuvens passam, pássaros passam sem deixar vestígios, sem perturbar a quietude e o silêncio. Então, criando essa condição inicial, nós podemos fazer o exercício de criar uma condição de receptividade. A partir desta quietude de fundo, uma abertura para receber, para deixar-se envolver, banhar, tocar pelo som, lembrando sempre que som é energia. E a energia nos toca, pode nos tocar e toca, e nos envolve por inteiro, não apenas a percepção, a sensação do estímulo auditivo, mas é o corpo inteiro que é tocado pela vibração do som. Então, o exercício de deixar-se envolver pelo som, e no exercício proposto hoje é uma combinação, uma contemplação de imagem e som. Então, deixar-se ou acolher de forma quieta, tranquila, mesmo impessoal, sem julgamento, aquilo que nos vem pela imagem, pelas imagens que se sucedem e pela música. A música que vamos ouvir neste momento é uma passagem de Savitri. É uma passagem do livro 7 de Savitri, onde ela começa efetivamente a realizar de uma forma intensa, concentrada, um trabalho de yoga, no sentido de encontrar-se, unir-se à sua verdade essencial e, dessa forma, reunir forças para defrontar a morte. Então, é um momento decisivo no processo de Savitri, e esta passagem em particular faz alusão a uma abertura, uma aproximação ao reino interior da alma. É quando Savitri se aproxima de sua alma e ela ouve, vindo de lá, dessas profundezas, como que intimações, um chamado. Nós temos a melodia nesta música é executada com um timbre que não é de uma flauta, mas lembra uma flauta, um instrumento eletrônico, mas um timbre que lembra uma flauta.
E eu me permito sempre me permitir associar esta música à flauta de Krishna, como se, sabe, ouvisse um chamado vindo de dentro da própria alma, como se fosse Krishna, o pastorzinho das almas, chamando com sua flauta. Então, o exercício é esse, abrir-se, receber a música e as imagens.
Nós vamos começar abordando uma sequência de aforismos. Eles foram como que são individuais, mas foram como que arranjados num conjunto de 8 aforismos, com esse tema, o homem, o Purusha. Vamos abordar hoje os 4 primeiros aforismos. Então, primeiro este esclarecimento do que é o Purusha, do ponto de vista da tradição espiritual indiana que Sri Aurobindo sanciona. Então, aqui extraímos do glossário de A Vida Divina o significado do Purusha. Purusha, o ser consciente, a alma consciente, o ser essencial que sustenta o jogo de Prakriti, a natureza. Uma consciência ou um ser consciente por trás de tudo que é o Senhor, testemunha, conhecedor, apreciador, aquele que sustenta e é fonte de sanção do trabalho da natureza, a pessoa verdadeira ou espiritual. Então, naturalmente, cabe esclarecer que o homem aqui se refere ao ser humano. Na época em que Sri Aurobindo escreveu esses aforismos, era ainda amplamente aceito, enfim, generalizado o uso do termo homem para referir-se à espécie humana, ao ser humano. Então, quando ele fala o homem, é o ser humano. O Purusha, então, ele vai nos falar nestes aforismos da percepção de que o ser humano, este ser em construção, esta individualização em andamento ainda precária, provisória, em evolução, é, na verdade, uma expressão, é uma manifestação deste ser essencial, o Purusha, que é o próprio ser consciente, o ser ou a alma que está por detrás da manifestação e sustenta o jogo da manifestação da natureza. Então, é uma consciência, então, sempre com maiúsculo. Então, ele aqui, o significado nos remete a uma dimensão universal, uma dimensão do todo, não apenas da individuação. Especifica ainda mais, não uma consciência, mas um ser consciente, que está por trás de tudo, que é o Senhor. Então, ele rege este jogo dessa manifestação, ele é a testemunha, ele testemunha sem interferência, ele é a consciência, testemunha de todo este jogo, de todo este processo. Ele é o conhecedor, não apenas testemunha, mas ele conhece as leis e processos, e não apenas conhece, mas aprecia, ele frui, ele usufrui, ele extrai deste jogo o deleite, que foi como que a motivação dessa manifestação, a expressão criativa do aspecto de Ananda, do ser divino. Ele é aquele que sustenta, que dá suporte, que dá sustentação. Ele é o pilar de todo o trabalho da natureza. E, em suma, a pessoa verdadeira ou espiritual. Então, por detrás dessa máscara provisória, precária do ego, há um ser, uma pessoa verdadeira que corresponde à essência do espiritual. Então, nestes aforismos, ele vai nos falar deste jogo que se estabelece entre este ser que está por trás do jogo, que sustenta esse jogo, e a sua manifestação, que é a individuação humana, que é a pessoa humana. Então, ele vai abordar, nestes 8 aforismos, as múltiplas, complexas e ricas formas de relacionamento, de jogo, de interação entre os dois termos que pode se estabelecer. Eu achei que poderia ser interessante e instrutivo para nós
trazer aqui como que duas expressões que falam de interação entre dois aspectos, essencialmente. Uma figura que todos conhecemos, que expressa, configura visualmente um princípio da Gestalt. Gestalt, que é uma escola de estudo do fenômeno da percepção, e que depois também deu origem a uma vertente de uma abordagem psicológica e mesmo terapêutica, a Gestalt terapia. Mas um dos axiomas, um dos princípios básicos da Gestalt é de que o todo é maior do que a soma das partes. O todo é maior do que a soma das partes. E um dos exemplos, uma das configurações, é esta relação entre figura e fundo. Então, nessa figura, a nossa percepção pode se concentrar ou alternar entre a percepção da figura e do fundo. Então, se nós considerarmos que a figura são as duas silhuetas, os dois perfis em preto, consideraremos que o fundo é esta forma branca, que é uma forma de um cálice, sugere um cálice. Se considerarmos que o cálice é a figura, o fundo serão os dois perfis. Mas a nossa percepção alterna entre a percepção proeminente em cada momento, em cada caso, de figura e de fundo. Um dos princípios da Gestalt terapia é de que somente o presente existe. Então, todo o desenrolar do jogo da consciência só pode acontecer no momento presente. Aí, possivelmente, bebendo de fontes como o budismo, o zen budismo, outras vertentes, o taoísmo, particularmente. O passado se atualiza no presente e o presente cria as condições para o futuro, mas o momento existente é o presente, e é o momento onde este jogo entre os dois termos, a figura e o fundo, o jogo do ser consciente se atualiza, onde a evolução é possível, a evolução que justamente é a corporificação ou a manifestação deste ser consciente na forma emanada da individualidade humana. Outra figura, também muito conhecida, disseminada, é esta configuração extraída do taoísmo de Yin e Yang, ou Yang e Yin. Então, como configurando visualmente o jogo, a interação de dois polos de uma polaridade que se complementam e que, na verdade, como polos, cada polo só existe porque existe a polaridade contrária a ele. Então, a figura clara seria a representação do Yang, que é a luz, o dia, o calor, a força centrípeta, a força de atração. A figura escura, Yin, a noite, o frio, as forças centrífugas de afastamento, de expansão. E um elemento significativo nessa figura é a presença em cada polo de uma semente do polo contrário. Então, nós temos no Yang uma semente, esse círculo preto, que é a semente do Yin. E no Yin, a semente
a potencialidade do Yang. Então, isso fala de um jogo de interação dinâmica, em que um só existe em razão do outro. Ou é da interação, da complementação dos dois que ocorre todo o jogo da manifestação. Então, isso não esgota toda a riqueza de aspectos que Sri Aurobindo vai abordar, mas acho que nos ajuda a perceber um pouco. Então, podemos passar ao primeiro aforismo. Deus não pode deixar de se debruçar sobre a natureza, nem o homem de aspirar à divindade. É a relação eterna do finito com o infinito. Quando parecem se afastar um do outro, é para se recolherem para um encontro mais íntimo. Deus não pode deixar de se debruçar sobre a natureza, nem o homem de aspirar à divindade. Então, de alguma forma, ele fala desta interação com que quase, entre aspas, compulsória, necessária, entre os dois termos, aquele que se manifesta, Deus, o Espírito, e o manifestado, a natureza. Então, esta relação de uma interação necessária, o do alto debruçando-se sobre o termo de baixo, a natureza, e este termo, e nele especificamente a consciência humana, que é aquele termo em que a natureza adquire a consciência de si e a possibilidade de conscientemente aspirar aquilo que é a sua origem, aquilo que ainda não se manifestou nela, a divindade. Então, nesta interação, como que, entre aspas, sempre, porque certamente Deus, o divino, o Espírito não estão compelidos a nada. O jogo foi uma escolha. Mas uma vez que o jogo se estabelece, estabelece-se com que quase que esta lei de diálogo, de interação. É a relação eterna do finito com o infinito. Então, sempre, enquanto houver uma manifestação distinta como o finito, ela está como que destinada, fadada a manter esta relação. Ela é eterna, ela é imutável. Do finito para com o infinito. O finito aspirando, buscando abrir-se ao infinito. Quando parecem se afastar um do outro, é para se recolherem para um encontro mais íntimo. Então aqui surge mais o elemento do jogo, que ele vai explorar, com imagens audaciosas, inclusive nos próximos aforismos. Então, naqueles momentos de afastamento, de negação aparente, mesmo quando a consciência humana nega o divino, a existência do divino, ou aparentemente o divino se recolhe e se ausenta do jogo da manifestação, é só um afastamento aparente que é uma preparação para um encontro mais íntimo, mais efetivo. No homem, a natureza do mundo se torna de novo consciente de si, de modo que possa ousar o salto maior em direção ao seu fruidor. É este o fruidor que ignorantemente ela possui e a quem a vida e a sensação, ao possuírem, renegam e, renegando, buscam. A natureza do mundo não conhece Deus somente porque não conhece a si mesma. Quando ela se conhecer, conhecerá a alegria de ser sem perturbação. Então, aqui, num parágrafo,
uma imensidade de conteúdos que nós vamos só superficialmente abordar. No homem, a natureza do mundo se torna de novo consciente de si. Então, já mencionamos isso, Sri Aurobindo expressa de múltiplas formas, mas já mencionamos aquela fala de um biólogo, um estudioso da natureza inglês, Julian Huxley, que diz que a evolução é a natureza que se torna consciente de si própria. E ela faz isso no ser humano, no estágio humano. No estágio animal, ou no estágio vegetal, provavelmente se desenvolve uma percepção muito aguçada do ambiente. A interação do vegetal com o ambiente pode ser extremamente sutil, delicada e talvez até mais afinada, afiada do que a humana. Mas é mais a percepção do ambiente. No animal, tudo indica que começa a haver rudimentos da consciência de si, porque a relação dele com o ambiente é muito mais complexa, muito mais multifacetada. Mas é no humano, na consciência humana, que surge a possibilidade da percepção de si, da autoconsciência. E no momento em que surge isso, aí a natureza pode ousar, através do seu termo humano, o salto maior em direção ao seu fruidor. Então é através do humano que ela pode realizar. Ele não fala de um passo, mas um salto maior. Um avanço decisivo no sentido de que a própria natureza possa descobrir em si e corporificar e manifestar consciente este fruidor. Então, o fruidor, nós lembramos, quando foi falado do Purusha, é aquele que não apenas testemunha, não apenas conhece, mas aquele que frui, que extrai o deleite, a alegria do jogo, que é, por assim dizer, a razão de ser dessa manifestação. Aqui uma expressão muito sutil e rica deste jogo, da forma de como ele se oculta e pode se revelar. É este o fruidor que, ignorantemente, ela possui. Então, a natureza possui em si, ela traz em si este fruidor. Talvez toda a busca da natureza por deleite, alegria, prazer, seja já a busca ou expressão desta presença. Mas ela é uma posse ignorante. Ela possui sem saber que possui. De forma imperfeita. E a quem a vida e a sensação, ao possuírem, renegam, e renegando, buscam. É uma passagem muito sutil, muito rica. Uma possível interpretação aqui é de que é através da vida, do jogo, da fruição, das sensações, dos sentidos, da gratificação sensorial, da resposta e da fruição de todos os estímulos da vida, que a natureza busca, possui, mas ao fazer isso ela renega o fruidor. Como? Uma possível interpretação é de que, ao buscar através da vida e da sensação, ou seja, dos sentidos, da fruição daquilo que o mundo, a vida nos oferece através dos sentidos, ela se volta para fora. Alguém já disse, os sentidos são janelas abertas para o exterior. Então, neste jogo, nessa busca do sentido no exterior, ela, de certa forma, renega a presença do fruidor. Ela deixa de exercer a plena fruição porque ela se separa da presença do fruidor. E, ao mesmo tempo, ao renegar, ela busca.
ela renega, ela perde essa conexão, e ao perder a conexão, ela cai ou recai como que numa limitação, na fruição limitada, precária, sujeita às oscilações de sofrimento e dor. E aí isso como que a estimula a buscar com maior intensidade. Então, quando ela renega e insiste em buscar esta plenitude no exterior, ela está, de fato, na verdade, buscando essa presença plena e incondicional do fruidor. É uma frase que merece uma meditação mais profunda. A natureza do mundo não conhece Deus somente porque não conhece a si mesma. Quando ela se conhecer, conhecerá a alegria de ser sem perturbação. A natureza do mundo não conhece Deus somente porque não conhece a si mesma. Então, isso aqui é uma chave para uma percepção única que Sri Aurobindo nos oferece, que é a de que a plenitude da vida, ela virá não pela negação da vida, mas pela descoberta daquilo que é a essência, a verdade essencial da vida. Então, no momento em que a natureza conhecer a si própria, a sua própria verdade, ela estará unificada a esta essência, a esta verdade. E ela conhecerá Deus sem a necessidade de se negar, porque ela terá a percepção de que ela e Deus, ela e o divino, ela e a verdade essencial são uma só coisa. Então, um significado implícito aqui é de que a realização do divino não pressupõe o abandono da vida e da natureza. Ao contrário, ela só vai ser realizada plenamente pela descoberta daquilo que é a verdade essencial da vida e da natureza. Quando então ela se conhecerá, e ao se conhecer, conhecerá a alegria de ser sem perturbação. Porque ela terá chegado à percepção e eventualmente a incorporar esta dimensão do ser, este aspecto do ser que é o aspecto de Ananda, do deleite, da beatitude, da alegria, sem contrário, sem perturbação. Quando chegar à sua verdade, à sua essência, a natureza poderá usufruir, desfrutar desta alegria. É um desdobramento dessa percepção. Posse em unidade e não perda em unidade é o segredo. Deus e homem, o mundo e o além-mundo tornam-se um quando se conhecem mutuamente. Sua divisão é a causa da ignorância, assim como a ignorância é a causa do sofrimento. Os aforismos, eles são como que expressões sintéticas, bem condensadas, concentradas de percepções que eventualmente serão depois desdobradas e aprofundadas, por exemplo, na abordagem mais filosófica de a vida divina. Mas num aforismo, numa frase, ele pode sintetizar um mundo de percepções. Posse em unidade e não perda em unidade é o segredo. Posse em unidade. Ele pode estar se referindo à mutualidade, à posse mútua do divino e da natureza, do espírito e do humano, mas ele logo contrapõe a posse na unidade e não a perda na unidade é o segredo. Provavelmente ele menciona ou tem no campo da consciência aquela percepção de algumas tradições espirituais da Índia e outras que
pressupõe que a unidade, a realização da unidade é a perda da consciência da individualidade. Então, o indivíduo se perde naquele todo anônimo, seja do nirvana, seja do uno indiferenciado. Então, isso muitas vezes é colocado como a realização suprema, esta unificação com o ser divino, que significa uma absorção da consciência individualizada na consciência da unidade. Isso seria a perda na unidade. A consciência individual desapareceria nessa unificação. Não para Sri Aurobindo. Na experiência, na visão dele, essa unificação não pressupõe necessariamente essa absorção, esta extinção da individualidade. Ao contrário, ela é uma possibilidade que a unidade, a unificação possa ser vivenciada de forma consciente. A individualidade como que mantida sem a perda da unidade. É um estado que só podemos com que vagamente conceber, mas ele nos afirma que este é o segredo. A posse na unidade, não a perda, a extinção na unidade. Deus e homem, o mundo e o além-mundo tornam-se uma só coisa, quando se conhecem mutuamente. Então, nós já tínhamos ouvido, quando Sri Aurobindo nos fala sobre a beleza como expressão, manifestação do aspecto de Ananda, ele nos fala que o ser se exteriorizou para se conhecer, como se fosse para ver-se num espelho. Então, quando Deus e a consciência individualizada humana se conhecem, se veem mutuamente, elas se unificam, podem se unificar. Da mesma forma, a dimensão do mundo, da totalidade da manifestação e aquilo que está além da manifestação. Então, um aspecto deste jogo, desta interação, é esse mútuo conhecimento, que implica já numa forma de unificação, de identificação. Sua divisão é a causa da ignorância. No momento em que a consciência humana começa a se individualizar, emergindo da natureza, ela está emergindo daquele mar do inconsciente no qual o todo consciente mergulhou no começo da manifestação. E ela o faz nas condições da divisão, da fragmentação, da ignorância inicial da sua própria natureza, da sua própria verdade. Então, essa divisão, essa separação inicial gerou a ignorância, que, por sua vez, é a causa do sofrimento. A ignorância é como este estado em que não há o conhecimento ou o reconhecimento desta unidade e que perde a percepção da verdade essencial, do sentido e da lei deste processo e causa diretamente o sofrimento, porque o sofrimento, em grande parte, é a expressão da consciência desta separação, a consciência da divisão, o ver-se separado, o ver-se isolado, o ver-se num campo de absoluto desconhecimento do sentido, do porquê e da causa deste mundo, da sua manifestação e dos entrechoques que a presença nele representa. Tudo isso é a expressão do sofrimento que resulta desta ignorância. O homem procura primeiro, cegamente,
e nem sequer sabe que está procurando o seu si divino. Pois ele começa da obscuridade da natureza material, e mesmo quando começa a ver, ele é por muito tempo cegado pela luz que nele está crescendo. Deus, por sua vez, responde obscuramente à sua busca. Ele procura e frui a cegueira do homem como as mãos de uma criancinha que procuram cegamente por sua mãe. Então, por um longo tempo da busca humana, a consciência humana, o ser humano busca, é como que compelido a buscar por uma plenitude, um sentido que nem sabe o que é, e por isso não sabe que, na verdade, está procurando pelo seu próprio si, sua própria verdade, esta presença do Purusha em si. Ele não sabe porque ele está, sobretudo, buscando fora de si, por algo que já está nele. Pois ele começa da obscuridade da natureza material. Isso, o que nós mencionamos antes, o começo da manifestação da consciência foi a matéria. A matéria regida pela o total mergulho na inércia, no autoesquecimento. Então, este é o começo de onde a evolução, que resulta numa expressão progressiva da consciência, começou. Então, começa da obscuridade, começa da ignorância, começa da divisão. E mesmo quando começa a ver, ele é por muito tempo cegado pela luz que nele está crescendo. É algo enigmático, mas é como se a própria luz da consciência que cresce na consciência humana, ela inicialmente como que, por ser uma luz parcial e projetada para fora, ela não permite a percepção desta verdade essencial. Então, ela como se projetasse uma sombra que, porque voltada para fora, não permite inicialmente a percepção daquilo que está na essência. Deus, por sua vez, responde obscuramente à sua busca. Aqui, esse obscuramente é uma opção de tradução. Eu não sei de fato qual a palavra que Sri Aurobindo usa aqui no original. Eu utilizei uma tradução já existente da casa. Mas, provavelmente, o obscuro reflete algo que é feito como que por detrás de véus. Não é uma resposta clara a essa busca. É já uma resposta, mas é uma resposta ainda velada. Aí uma expressão deste jogo. Ele procura e frui a cegueira do homem como as mãos de uma criancinha que procuram cegamente por sua mãe. É uma expressão de um jogo, como se podemos visualizar esta imagem, né? Uma criança que, numa condição de escuro, não sabe onde está a própria mãe e tateia em busca dela. A mãe está presente. Momentaneamente, ela faz disso uma brincadeira, um jogo, mas é claro, certamente um jogo pleno de compaixão e amor, porque ela sabe que, no final, a consumação deste jogo será o abraço incondicional. Então, este procurar e fruir da cegueira do homem não é um fruir sádico que se afasta e como que prolonga a ignorância do humano na escuridão, mas também uma expressão deste jogo é, de alguma forma, dar indicações, direciona
esta criança que busca às cegas para finalmente encontrá-lo. Então, estes são os primeiros 4 deste conjunto de 8 aforismos. Na próxima reunião dedicada ao tema, nós abordaremos os 4 últimos, onde ele aprofunda e enriquece estas imagens deste jogo entre o divino e o humano. Então, estamos atravessando uma parte deste ensaio, deste escrito, O Ciclo Humano, em que Sri Aurobindo, momentaneamente, como que deixou de lado aquela análise do campo maior do jogo, da expressão da consciência humana através das nações e coletividades, para como que se debruçar sobre os instrumentos com que esta consciência humana individual e coletiva está como que equipada para a realização deste jogo. Então, já na reunião anterior, nós tínhamos ouvido quando ele nos fala que a razão é a regente da vida, mas ele aqui vai aprofundar da vida, da consciência humana no seu estágio atual. Ele vai aprofundar a percepção de qual é o ofício, qual é a tarefa que este instrumento da razão tem e suas limitações ao mesmo tempo. Para a plena utilização, a melhor utilização de um instrumento, temos que conhecê-lo, saber das suas potencialidades e das suas limitações. É o que ele nos convida a fazer. Se a razão é o mestre soberano de nosso ser, e nem mesmo está destinada a ser mais do que um intermediário ou ministro, não será possível a ela dar uma lei perfeita aos outros estados do reino, embora ela possa impor sobre eles uma ordem temporária e imperfeita, como uma passagem para uma perfeição mais alta. O homem racional ou intelectual não é o último e mais alto ideal de humanidade, e nem seria uma sociedade racional a última e mais alta expressão das possibilidades de uma vida humana agregada. Então vamos retomar só destacando alguns aspectos, né? Se a razão é o mestre soberano, fico em dúvida se não falta aqui, se a razão não é o mestre, ela não é o mestre soberano e nem mesmo está destinada a ser. Enfim, no texto que vai ser disponibilizado, se for necessário, farei a correção aqui. Faz mais sentido isso. Não é o mestre soberano e nem mesmo está destinado a ser mais do que um intermediário ou ministro. Aqui é interessante lembrar aquela imagem que já evocamos, criada por Sri Ramakrishna, quando ele fala, ele compara este conjunto, este composto de planos, que é a consciência humana, o ser humano, a um conjunto que é formado por carruagem, cavalos, o cocheiro e um passageiro. Então lá fica claro na imagem que a razão, a mente, é o condutor, é o cocheiro. Ou seja,
ele coordena a viagem, ele direciona este conjunto para o seu destino, ele cuida para que todos os componentes tenham o seu cuidado apropriado, os cavalos, a própria manutenção da carruagem, o conforto do passageiro, e que a viagem seja realizada da melhor forma, mais rápida e eficiente possível. Mas é o condutor. Aqui, a imagem de Sri Aurobindo é a de um intermediário ou ministro. Então, ele fala do reino, então, a razão não é o rei, não é a rainha, não é o soberano ou a soberana do ser. Isso ele vai nos mostrar depois, ou explicitar. A razão é um ministro. Se ela é um ministro, não será possível a ela dar uma lei perfeita aos outros estados do reino, embora ela possa impor sobre eles uma ordem temporária e imperfeita, como uma passagem para uma perfeição mais alta. Então, isso vai ficar mais claro quando ele vai nos falar das limitações, porque ela tem, por sua própria natureza, limitações que a impedem de uma visão e uma realização, uma implementação total, completa da lei do ser, porque a percepção que ela tem disso é ainda também imperfeita. Então, a lei que ela impõe aos outros membros, então, voltando à imagem do cocheiro, do condutor, ele impõe uma lei de uma certa eficiência para com os cavalos, a carruagem, o próprio sentido da viagem, mas talvez o sentido pleno dessa viagem escape a ele. Ele recebeu esta incumbência e tem que realizar. O homem racional ou intelectual não é o último e mais alto ideal de humanidade. E nem seria uma sociedade racional a última e mais alta expressão das possibilidades de uma vida humana agregada. Então, a plenitude da razão e do intelecto não é ainda a plenitude das potencialidades humanas, nem individuais, nem coletivas. A ressalva, a não ser que realmente demos à palavra razão um sentido mais amplo do que o que ela agora possui, e incluamos nela a sabedoria combinada de todos os nossos poderes de conhecimento, aqueles que ficam abaixo e acima da mente racional de nossa natureza. O espírito que se manifesta no homem e domina secretamente as fases de seu desenvolvimento é maior e mais profundo do que seu intelecto e impele em direção a uma perfeição que não pode ser trancada dentro das arbitrárias construções da razão humana. Então, para que a razão pudesse aspirar a ser mais do que um intermediário, seria preciso ampliar muito o sentido de razão, de uma forma a que ela possa abranger e incluir tudo aquilo que ele chama a sabedoria combinada de todos os nossos poderes de conhecimento, aqueles que ficam abaixo e acima da mente racional de nossa natureza. A ciência já nos mostra que no infrarracional, nos níveis chamados instintivos, opera uma inteligência muitíssimo além da inteligência mental limitada humana. Aquela inteligência que rege os processos vegetativos do organismo humano, por exemplo, todos os processos de digestão, de assimilação, de circulação, de renovação. A mente humana jamais poderia reger tais processos. Com alguns segundos ou minutos sob regência da mente, esses processos entrariam em colapso. Então, é uma inteligência muitíssimo maior do que a racional. Então, ela está abaixo da mente, nesse sentido de que ela rege processos biológicos instintivos. Ou aquela que está além, acima, no âmbito, no campo do suprarracional.
Então, só se chamássemos razão a uma sabedoria que combinasse e harmonizasse o que está abaixo e o que está acima desse estágio racional intelectual humano. O espírito que se manifesta no humano, no homem, e domina secretamente as fases de seu desenvolvimento, é maior e mais profundo do que seu intelecto e impele em direção a uma perfeição que não pode ser trancada dentro das arbitrárias construções da razão humana. Então, há algo que se manifesta no humano que é muito maior e mais profundo do que essa expressão mental, que é onde o ser humano mais se reconhece como tal. E esta presença impele, impulsiona a consciência humana na busca de uma perfeição que transcende, que não pode ser limitada, delimitada nas construções arbitrárias da razão humana. Ele vai nos mostrar como a razão seleciona alguns aspectos do processo e tende a querer como que estabelecer princípios de ação que se tornam imediatamente arbitrários porque excluem toda uma grande parte do contexto do todo. Então, por isso, o arbitrário. Enquanto isso, não há essa plena manifestação do espírito, o intelecto realiza a sua função. Ele conduz o homem aos portões de uma autoconsciência maior e o coloca com olhos desvendados naquele amplo limiar onde um anjo mais luminoso deve tomá-lo pela mão. Ele toma primeiramente os poderes mais baixos da existência do homem, cada um absorvido em sua própria ânsia, cada um se esforçando com uma autossuficiência cega em direção ao cumprimento de seus próprios instintos e impulsos primários. Então, nesse estágio intermediário, a razão, a mente, o intelecto têm uma função de conduzir a consciência humana até os portões, até o limiar de uma autoconsciência maior, mais alta, mais abrangente do que a mental. E o coloca ao ser humano, à consciência humana, com olhos desvendados, naquele amplo limiar onde um anjo mais luminoso deve tomá-lo pela mão. É uma imagem maravilhosa, como que a razão tem essa função de conduzir a consciência humana em processo de despertar até um limiar onde os olhos desvendados, não mais velados pela ignorância, ela possa adentrar uma outra dimensão que aí já não será a razão, a mente quem conduzirá, mas um anjo mais luminoso. Então ele vai conduzir, ele vai, neste limiar, tomar essa consciência pela mão para adentrar estes reinos mais amplos, mais luminosos. Ele, o intelecto, toma primeiramente os poderes mais baixos da existência do homem, cada um absorvido em sua própria ânsia, cada um se esforçando com uma autossuficiência cega em direção ao cumprimento de seus próprios instintos e impulsos primários. Então, o intelecto tem a função importantíssima de voltar-se para os poderes mais baixos da existência humana. Então, aqui, acho que vale retomar a imagem do condutor que vai cuidar da manutenção da carruagem, do cuidado adequado, apropriado dos cavalos. Então, a razão pode se debruçar sobre esses poderes mais baixos, aquelas expressões de consciência e da existência que estão no campo do instinto, do infrarracional. E aí, eles não têm a consciência da sua relação uns com os outros, cada um está absorvido
compulsão de realizar-se plenamente, mas de uma forma cega. E só a razão pode se voltar sobre eles, perceber cada um deles na sua lei, na sua verdade, no seu processo e estabelecer uma certa harmonia, uma certa coordenação entre eles. É uma função fundamental da razão, do intelecto. A de educar, por assim dizer, estes níveis infrarracionais. O intelecto, ensina-os, a estes níveis, instintos, a compreender a si próprio e a olhar através dos olhos refletivos da inteligência para as leis de sua própria ação. Ele os habilita a distinguir inteligentemente o alto neles próprios do baixo, o puro do impuro, e saindo de uma rude confusão, chegar a mais e mais luminosas fórmulas de suas possibilidades. Ele lhes dá autoconhecimento e é um guia, professor, purificador, libertador. A primeira imagem que ocorre seria de digamos, um aluno que está um pouco mais avançado no conhecimento escolar e que então recebe a incumbência de orientar alunos num estágio mais novos, num estágio anterior, para que eles possam realizar, compreender a si próprios e olhar através dos olhos refletivos da inteligência para as leis de sua própria ação. Então, a razão teria essa função de como que ajudar a estes níveis da vida, do corpo, os níveis inframentais, a se compreender, a compreender a sua própria ação, os processos que a regem. Então, é este tutor que ajuda aqueles que estão em níveis mais básicos a se compreender e a se mover com mais clareza. Ele os habilita a distinguir inteligentemente o alto neles próprios do baixo, o puro do impuro, e saindo de uma rude confusão, chegar a mais e mais luminosas fórmulas de suas possibilidades. Então, esse voltar-se da razão, do intelecto, deve auxiliar a estes níveis infra-humanos a perceber em si próprios aquilo que é essencial, que corresponde ao alto, ao puro, ao claro, ao luminoso. Não para negar estes níveis infra-humanos, mas a ajudá-los a afirmar aquilo que neles é o verdadeiro. Assim, então, ele lhes dá autoconhecimento e é um guia, professor, purificador, libertador. Então, essa função primordial da razão de voltar-se para estes aprendizes menores e ser para eles, essa sequência de palavras também como sempre em Sri Aurobindo, uma lógica própria, é um guia, aquele que ajuda a ver, a guiar por entre a obscuridade, aquele que apenas tateia ainda. É um professor, ele ajuda a compreender as leis, os processos, ele é o purificador, ele ajuda a que haja esse processo de percepção, de separação, de purificação, como se ajudasse o mineral puro a livrar-se da sua ganga, e ele é, por fim, o libertador. Ou seja, todos esses graus, eles estão destinados a um dia se manifestar plenamente, livremente, a somar nesta grande harmonia e síntese, não a serem eliminados e suprimidos. Através desta duplação da inteligência, afirmando e impondo o que ela viu e ainda, no devido tempo, questionando o que foi realizado, a fim de fazer uma nova afirmação, fixando uma regra e ordem e libertando de regra e ordem,
o progresso da raça é assegurado, por mais incertos que possam parecer seus passos e estágios. Então, a inteligência, ela se volta para o passado para ajudar nesta compreensão, mas ela tem alguma antecipação, alguma visão do processo ou do propósito deste grande processo. Então, ela pode voltar-se para aquilo que foi realizado com uma visão retrospectiva e questionadora dos processos, fins e resultados, para então fazer uma nova afirmação mais alta, mais abrangente, fixando uma regra e uma ordem e libertando de regra e ordem. Então, a razão esclarecida deveria poder tanto fixar regra e ordem, quando necessários, quanto libertar de regra e ordem, para, se necessário, estabelecer outros princípios de regra e ordem mais abrangentes, mais inclusivos. Frequentemente, ela se perde ou perde a percepção dessa possibilidade e se apega e se enrijece e toma como sendo o fim algo que era um meio. Esta é uma das limitações da razão que ele vai abordar depois. Então, isso é o que assegura o progresso da raça, da espécie humana, por mais incertos que possam parecer seus passos e estágios. Então, até que chegue naquele estágio em que o anjo assume a condução do processo, o condutor é a razão, a inteligência, o intelecto. Mas a ação da inteligência não está apenas voltada para baixo ou para fora, sobre nossa vida subjetiva e externa, para compreendê-la e determinar a lei e ordem de seu movimento presente e suas potencialidades futuras. Ela tem também um olho para cima e para dentro e um funcionamento mais luminoso, pelo qual ela acolhe presságios das eternidades escondidas. Então, ela não tem apenas esta possibilidade de ser este coordenador de todo esse trabalho de compreensão, de clarificação de todos os elementos que estão em jogo na vida individual e coletiva, mas ela pode também voltar um olhar para cima e para dentro e para frente e perceber um funcionamento mais luminoso. Ela tem esse potencial, um funcionamento mais luminoso pelo qual ela acolhe presságios das eternidades escondidas. É quando a mente pode formular, começar a voltar-se para algo que está além dela. Neste poder de visão, ela está aberta a uma verdade acima dela, da qual ela deriva, embora imperfeitamente, como de trás de um véu, um conhecimento indireto dos princípios universais de nossa existência e suas possibilidades. O que ela pode pegar deles, ela recebe e transforma em formas intelectuais, e isto nos fornece amplas ideias governantes pelas quais nossos esforços podem ser moldados, e em torno das quais eles podem ser concentrados e acumulados. Ela define os ideais que buscamos realizar. Ela nos fornece as grandes ideias que são forças, ideias que em seu próprio vigor se impõem sobre nossa vida e a compelem para dentro de seus moldes. Então a mente, o intelecto, a razão trazem em si um poder de visão por meio do qual ela pode abrir-se a uma verdade que está acima dela e da qual ela deriva. Então, Sri Aurobindo, em algum lugar, ele nos diz que a mente é como que a franja inferior daquilo que está nos níveis supramentais.
Então, ela não é algo distinto, separado. Ela tem uma ligação, ela deriva, ela se origina nestes planos suprarracionais. Embora a sua possibilidade de percepção atual, de visão, ainda é imperfeita e velada. Então, ela deriva e ela extrai daí um conhecimento indireto dos princípios universais de nossa existência e suas possibilidades. O que ela pode pegar deles, ela recebe e transforma em formas intelectuais, e isso nos fornece amplas ideias governantes pelas quais nossos esforços podem ser moldados e em torno das quais eles podem ser concentrados e acumulados. Ela define os ideais que buscamos realizar. Então, a mente tem, ainda que de forma imperfeita e velada, ela pode aprender algo dessas verdades essenciais, extrair algo disso e como que formular, criar fórmulas, criar como que expressões, configurações como uma fórmula, um ideal destas grandes possibilidades. Ela nos fornece as grandes ideias que são forças, ideias-forças. Ideias que em seu próprio vigor se impõem sobre nossa vida e a compelem para dentro de seus moldes. Então, quando os pensadores da Revolução Francesa formularam aquela fórmula liberdade, igualdade, fraternidade, a mente aprendeu algo de uma verdade maior, que está além da mente, de uma possibilidade que corresponde a uma potencialidade real. Ciro Urbino fala destes termos de liberdade, igualdade e fraternidade como aspectos da alma do ser divino. Então, a mente apreende isso e formula isso como um ideal. Um ideal, mas são ideias, forças, ideias que trazem em si uma força de realização. Então, se elas são adotadas como uma meta, um lema, elas podem infundir algo da sua força em nossas vidas e compelir uma transformação progressiva de um modo de ver e de ser. Ou as ideias que agora nos são trazidas da realização da unidade através da multiplicidade, da realidade. Isso provavelmente é uma apreensão que a mente humana pode agora incorporar de uma verdade que está além dela e que agora começa a se tornar uma possibilidade que ela pode vivencialmente incorporar e realizar. Apenas as formas que damos a estas ideias são intelectuais. Elas próprias descem de um plano de verdade de ser, onde conhecimento e força são uma só coisa. A ideia e o poder de autocumprimento na ideia são inseparáveis. Infelizmente, quando traduzidas nas formas de nossa inteligência, que age apenas por uma análise e síntese separativa e combinadora, e no esforço de nossa vida, que avança através de uma espécie de busca experimental e empírica, estes poderes se tornam ideais díspares e conflitantes, que temos toda a dificuldade do mundo em trazer para dentro de qualquer espécie de harmonia satisfatória. A nossa abordagem aqui é necessariamente superficial, mas uma possibilidade é que depois nós vamos procurar disponibilizar o capítulo na íntegra, lá no site da casa, seja possível um aprofundamento de cada percepção que é formulada aqui. Mas o que ele nos diz, basicamente, é que o que está por detrás destes grandes ideais são expressões de um plano de verdade onde conhecimento e força de realização são uma só coisa. Onde a ideia e o poder de realização, de cumprimento desta ideia são inseparáveis. Mas quando chega no nível da inteligência, que age necessariamente por meio de
análise, ou seja, de separação, de fragmentação. Ela separa, ela divide para depois buscar uma combinação. Então, quando faz isso, ela eventualmente separa coisas que na sua origem eram unificadas. E no esforço de nossa vida, que avança através de uma espécie de busca experimental e empírica, ou seja, estes conhecimentos são colocados à prova na experimentação, no método de tentativa e erro, por meio da experiência. Então, eventualmente, coisas que eram unificadas na origem podem se tornar como que díspares, separadas e mesmo conflitantes. Então, isso pode acontecer tanto em termos de ideais políticos ou de visões religiosas, aspectos que partem de uma mesma origem, que estão na origem unificados, na manifestação podem assumir formulações em que vão aparecer como se fossem diferentes e não só diferentes, como se estivessem em conflito. E daí podem realmente ser utilizados como um elemento de divisão e não de integração, de harmonização. Este é um limite da mente, da razão, porque totalmente mergulhada nesse campo empírico da experiência humana. Então ele vai especificar que princípios seriam esses que eventualmente se separam. Assim são os princípios primários de liberdade e ordem, bem, beleza e verdade, o ideal de poder e o ideal de amor, individualismo e coletivismo, renúncia de si e autorrealização e uma centena de outros. Acho que já vale a pena retomar daqui. Então, é muito claro, se a gente observa as formulações ao longo da vida humana, individual e coletiva, a maneira como as coletividades humanas buscam realizar e vivenciar princípios, por exemplo, de liberdade e ordem. São coisas que ainda não encontramos como equacionar de forma perfeita. Elas podem ser perfeitamente integradas, a liberdade individual perfeitamente resguardada num contexto em que a ordem, que atende à necessidade do relacionamento coletivo, seja também atendido. Mas nós vemos que, eventualmente, são colocadas em choque. Nós temos um exemplo veemente agora com essa questão da vacinação, em que muitos clamam o direito à não vacinação como se fosse uma expressão de uma liberdade individual, esquecendo-se que a liberdade individual ela não existe num contexto abstrato, ela só existe num contexto relacional, está inserida num contexto coletivo. Então, é preciso encontrar o termo em que o individual e o coletivo se integrem. Então, eventualmente, muitas vezes, a ordem, a necessidade da ordem, tolhe a necessidade da liberdade, e vice-versa. Uma plena expressão da liberdade individual poderia facilmente entrar em choque com a necessidade da manutenção de uma ordem. Então, são princípios primários, na sua origem, eles não estão separados, eles podem ser perfeitamente harmonizados. Na expressão aqui, eles eventualmente, como vemos, se separam e entram, às vezes, em conflito. Da mesma forma, bem, beleza e verdade. Então, essa questão da expressão plena da beleza, independente de quaisquer considerações para com a questão do ético e do verdadeiro. Frequentemente aqui nós temos o conflito entre o bem, o ético, que vai contra a plena e restrita expressão da beleza, e a expressão da beleza que eventualmente se equivoca e entende que possa se manifestar plenamente, independente de ética e verdade. Mas o que ele nos diz é que, na essência, essas coisas são unificadas e poderiam e poderão ser reunificadas aqui.
O ideal de poder e o ideal de amor são outras duas instâncias em que há frequentemente conflito. Seria possível a plena expressão de amor e fraternidade sem negar a possibilidade de expressão de poder, que é também um atributo do ser divino? Ele nos indica que sim, o poder e amor não estão separados. Aqui, quando se tornam ideais, eles podem eventualmente estar em conflito. Da mesma forma, individualismo e coletivismo, isso já falamos antes, quando falamos de liberdade e ordem. Renúncia de si e autorrealização. Então, frequentemente, há caminhos espirituais que apontam que a plena realização só pode vir pela renúncia de si, pelo autoabandono, que seria como que uma negação de um anseio de plenitude de realização. Então, na essência, ele nos indica, não estão separados. A renúncia de si, o abandono voluntário daquilo que não corresponde à verdade essencial, não diminui e não nega a autorrealização, mas possibilita a sua plena realização. E ele nos diz, e uma centena de outros princípios que neste plano, onde a ideia e a força estão unidos, aqui no plano mental, intelectual, eles se dividem, se separam e eventualmente entram em conflito. Em cada esfera da vida humana, em cada parte de nosso ser e nossa ação, o intelecto nos presenteia com a oposição entre um certo número de tais ideias mestras e tais princípios conflitantes. Ele descobre que cada um é uma verdade a que alguma coisa essencial em nosso ser responde. Em nossa natureza mais baixa, um instinto. Ele procura cumprir cada um por vez, constrói um sistema de ação em torno de cada um e vai de um ao outro e de volta novamente ao que ele deixou. Então, neste campo, ou por sua operação, que é basicamente uma operação de separação, de análise, de decomposição do todo em partes, para depois buscar a reconstrução, ele vai como que quase necessariamente ter que se concentrar sobre alguns ou um destes aspectos de cada vez para conduzi-lo à sua plena realização, para depois ir a um outro e outros, e assim buscar reconstruir laboriosamente uma unidade pela soma das partes. Ou então ele tenta combinar estas coisas díspares, mas não se contenta com nenhuma das combinações que fez, porque nenhuma efetua sua perfeita reconciliação ou sua união satisfeita. Isto realmente pertence a uma consciência mais larga e mais alta, ainda não atingida pela espécie humana, onde estes opostos são sempre harmonizados e até unificados, porque em sua origem eles são eternamente um. Mas ainda assim, cada tentativa ampliada da inteligência, lidando desta forma com nossa vida interior e exterior, aumenta a extensão e riqueza de nossa natureza, a abre para mais largas possibilidades de autoconhecimento e autorrealização e nos traz mais perto de nosso despertar para dentro desta consciência maior. Então, quando a mente, a razão tenta reconstruir a unidade pela combinação das partes, ela vai possivelmente se dar conta de que ela jamais chegará a uma perfeita reconciliação, uma perfeita união dessas partes, porque ela, nesta operação, ela como que se dissociou ou momentaneamente perdeu a conexão com essa consciência mais larga e mais alta,
onde estes opostos são sempre harmonizados e até unificados, porque em sua origem eles são eternamente um. Mas o trazer à consciência essa percepção de que há uma dimensão onde estas coisas que aqui aparecem separadas e contraditórias e conflitantes podem ser e são harmonizadas e unificadas, é uma indicação preciosa de que a mente não precisaria, a razão, fazer de cada uma dessas formas como que uma verdade absoluta em si, separada e em contradição com as outras. Ela aí pode se abrir para a possibilidade de uma interação, de um diálogo, de perceber, em suma, que o que ela vê como dualidade, como divisão, podem eventualmente ser polarizações na manifestação, mas que na essência estão unificadas. Mas ele ainda nos diz que cada tentativa ampliada da inteligência, lidando desta forma com nossa vida interior e exterior, aumenta a extensão e riqueza de nossa natureza. Essas tentativas têm em si como que um efeito, como que de enriquecer, de acrescer a experiência, as possibilidades de autoconhecimento e autorrealização. Então, elas são válidas. Todas essas tentativas de integração, mesmo que não possam ainda chegar a uma consumação plena, elas são como que o exercício, por assim dizer, da musculatura da consciência para que ela possa, enfim, despertar para dentro desta consciência maior. Aqui uma passagem ainda que mostra como a mente pôde levar essa refração, essa decomposição da realidade em aspectos distintos a um extremo. Então ele nos fala da ciência. A ciência, seguindo seu caminho frio e plano, fez descobertas que serviram, de um lado, um humanitarismo prático, e do outro forneceram ao egoísmo e à destruição mútua armas monstruosas. Ela tornou possível uma gigantesca eficiência de organização que foi usada, de um lado, para o melhoramento econômico e social das nações, e de outro, para transformar cada uma delas em um colossal ariete de agressão, ruína e morticínio. Ela, de um lado, deu ascensão a um amplo humanitarismo racionalista e altruísta, do outro, ela justificou um ímpio egoísmo, vitalismo, vontade vulgar de poder e sucesso. Isso aqui mereceria um aprofundamento que não vai ser possível agora, mas é fácil identificar esses aspectos, né, que ele nos aponta aqui. Então, a ciência favoreceu o humanitarismo prático. Então, as próprias conquistas no campo da saúde, manutenção de condições sanitárias favoráveis à vida individual e coletiva, foram acréscimos que a ciência nos possibilitou. Por outro lado, a própria ciência e tecnologia possibilitaram a criação, desenvolvimento de armas de destruição em massa. As armas nucleares são também fruto desta mesma inteligência analítica que permitiu à ciência mergulhar na própria natureza, composição da matéria e de lá extrair tanto a percepção, a manipulação no nível atômico que é favorável à ciência, à saúde, à medicina, como ao desenvolvimento de armas de destruição em massa. Então, a compreensão e o desenvolvimento de leis que regem
a economia da relação dos indivíduos e sociedades permitiu também o melhoramento das condições das nações e coletividades, ao mesmo tempo, se utilizadas para afirmar a prevalência de uma delas em detrimento das outras, isso pode ser também transformado em um ariete, um instrumento de agressão, ruína e morticínio. Então, certas práticas de imposição imperialista de uma nação sobre outra, a exploração predatória de uma nação por outra, é baseada em regras e leis também, de utilização de determinados princípios de exploração econômica, só que aqui utilizada como instrumento de agressão, de ruína e morticínio, individual e coletivo. Ela, de um lado, deu ascensão a um amplo humanitarismo racionalista e altruísta, do outro, ela justificou um ímpio egoísmo, vitalismo, vontade vulgar de poder e sucesso. Então, ela pode mostrar como a perfeita distribuição dos meios e bens é racional e vai favorecer a humanidade como um todo, e que cada um só vai ter a plena expressão das suas possibilidades quando o todo for também afirmado nisso. Então, a razão formulou princípios que embasam a necessidade da distribuição igualitária, fraterna dos meios e bens, como um princípio racional e inteligente. Mas, ao mesmo tempo, ela pôde também, quando serviu de forma parcial e desviada a formulação de certas teorias de supremacia racial, ela se tornou também instrumento para a afirmação de um ímpio egoísmo, vitalismo, vontade vulgar de poder e sucesso. Então, vimos isso na história recente da humanidade, quando uma nação baseada em conceitos de supremacia racial buscou a supremacia, o domínio, através de destruição, de morte em massa. Ela aproximou a espécie humana e lhe deu uma nova esperança e, ao mesmo tempo, esmagou-a com a carga de um comercialismo monstruoso. Mas isso não se deve, como é muitas vezes afirmado, a seu divórcio da religião ou a qualquer falta de idealismo. A filosofia idealista esteve igualmente a serviço dos poderes de bem e mal e forneceu uma convicção intelectual tanto à realização quanto ao progresso. A própria religião organizada, muitas vezes no passado, incitou os homens a crime e massacre e justificou o obscurantismo e opressão. Então, ele vai nos mostrar no desenvolvimento aqui que a primeira sentença é ainda um desdobramento das anteriores, né? Quando as possibilidades de interação, de aproximação entre as coletividades, os indivíduos, tornou-se também uma forma de exploração. A carga de um comercialismo monstruoso, que assume a cada vez configurações diferentes, mas que podemos ver ainda em plena ação no mundo de hoje, quando prevalece uma visão ainda do ganho do lucro de uns poucos em detrimento da perda e do sofrimento dos muitos, dos milhões. Mas isso não é apenas porque a razão se divorciou da religião ou uma deficiência de realismo. Aí, na sequência, ele vai nos mostrar, agora ele vai entrar mais propriamente no campo do que são as limitações da razão e que possibilitaram que ela incidisse muitas vezes nesses desvios, nesses becos sem saída.
Mas eu vejo que é interessante, ou será necessário, deixar isso para um desenvolvimento posterior. Então, vamos, na próxima reunião do ciclo humano, ainda concluir, desdobrar e concluir este capítulo.